aluno e aluna de psicologia. Na unidade de hoje vamos conversar sobre saúde mental. Vamos abordar algumas maneiras de se tratar saúde mental no início do século XX e como se entende o doente mental hoje. E vamos inclusive abordar a lei antimanicomial, que é a lei que traz uma nova proposta para atendimento do portador de sofrimento mental. Vamos lá. Quando falamos em saúde mental, é interessante pensarmos que nós, como seres humanos, podemos ser definidos como donos da nossa vida ou como senhores do nosso pensamento, como portadores da nossa história. Então, quando falamos em sanidade, nós falamos em um funcionamento mental e emocional adequado. Nosso raciocínio está preservado, nossa fala está preservada, você sabe quem você consegue ter uma noção espaço-temporal, sabe se posicionar ontem, hoje e amanhã, tem consciência de si. Tudo isso diz respeito à saúde mental. Por uma série de questões, ou por pressões externas, ou por condições endógenas do próprio organismo, alguém pode apresentar quadros de doença mental. E se pensarmos em doença mental, é interessante pontuarmos como que a sociedade percebe aquele que tem uma doença mental ou portador de sofrimento mental. Durante muito tempo, os portadores de sofrimento mental eram excluídos nos chamados manicômios. E ficamos estarrecidos quando começamos a ler sobre o estado desses manicômios ou como os doentes mentais viviam nos manicômios brasileiros do século XX. Existem até manicômios famosos e neles você percebe como o doente mental era maltratado. Há um tempo atrás, há muito tempo, o doente mental, Foucault dizia que ele era alijado ou ele era afastado da sociedade em navios. Haviam as naus dos insensatos, os navios que saíam dos portos carregando os doentes mentais, sabe-se lá para onde. O tratamento com a doença mental, ele começa a se aprimorar no finalzinho do século XIX. Mas o doente mental ele vai atravessar uma série de empecilhos ou de experiências de outras pessoas sobre a sua doença. Existe o caso da lobotomia, por exemplo, em que parte do seu cérebro é seccionada. Existem tratamentos como eletrochoques, só que sem a modernidade ou sem o cuidado dos eletrochoques de hoje. Medicações extremamente fortes que dopavam os doentes e muitos eram condenados a viver longe de casa a vida inteira nos manicômios. Nesses, muitos deles viviam em condições de insalubridade, sem atendimento, sem tratamento adequado, e não eram poucos os que morriam. Alguns deles tinham, inclusive, seus cadáveres cedidos para faculdades de medicina. Existe uma autora chamada Daniela Arbex que vai tratar do manicômio de Barbacena no seu livro O Holocausto Brasileiro. Vale a pena ler esse livro. Você vai se estarrecer com a condição subhumana dos manicômios no Brasil. Ao longo dessa unidade, vamos também conversar sobre psicopatologias. Quais seriam as principais psicopatologias e o que promove o adoecimento? E, por fim, a lei antimanicomial. A lei antimanicomial ela vem com uma proposta inovadora. Que proposta inovadora? Ela cancela a internação em manicômios. O portador de sofrimento mental ou doente mental passa a ser atendido em instituições com esse fim, que seriam os grupos casa, ou eles são enviados para casa
para serem tratados pelos seus familiares. A chamada internação compulsória do doente mental em hospital psiquiátrico não existe mais. Tem uma série de quesitos que possibilitam essa internação. E essa internação é com prazo limitado. Muito diferente do que acontecia antes. Você vai se surpreender com os avanços da lei. Ela, inclusive, permitiu a criação dos CAPs, que é os Centros de Apoio Psicossociais, para atendimento aos portadores de sofrimento mental. São inovações como essa que trazem a dignificação do ser humano. E o portador de sofrimento mental merece também ser tratado como ser humano. Essa unidade ela traz uma série de questionamentos para nós. E talvez valesse a pena pensarmos em uma fala que já é meio comum entre nós. De médico e de louco, todos nós temos um pouco. Até a próxima unidade. Um abraço.